Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ezequiel Fernandes da English Coffee. Eu estou aqui com a Ana Manuela. Isso mesmo, pessoal, tudo bem? E com um convidado aqui que é... Pode se apresentar, por favor. Olá pessoal, meu nome é Geilson Silva, eu sou profissional da área da qualidade e é um prazer estar aqui com vocês. Que legal, e vale lembrar que você já foi aluno da English Verdade, com Verdade. certeza. Ex-aluno, porém aluno que completou o ciclo regular de 18 meses, né? Sem dúvida, e aprendi com muita facilidade, né? Diga-se de passagem. E foi um aluno que seguiu certinho a risca o método. Muito além disso, né? Segui muito além do passo a passo do método, por isso que eu aprendi muito mais rápido, né? Legal. E nós estamos aqui hoje, qual é o assunto principal, Manuela? Isso. A importância realmente do inglês para a carreira profissional, né? Hoje em dia, muitas pessoas pensam em fazer uma boa graduação, ter um excelente currículo, mas, de fato, o inglês é algo que não pode faltar, né? E a graduação com o currículo acaba sendo um combo. E super importante, então, o inglês, não só estando, né, estar no currículo como inglês ali fluente, mas na hora da prática, de uma entrevista, a pessoa conseguir elaborar uma conversação. Você pode comentar um pouco sobre... E aí só, antes do Geilson começar a falar, e não só não só ele ter a experiência profissional, né? Muitas das vezes ele é um engenheiro civil, tem uma experiência magnífica e não fala inglês, é zero, né? E a experiência é importante, mas se ele não tem inglês, acaba que não conseguindo casar uma coisa com a outra e ser contratado por uma grande empresa e tudo mais, né? multinacionais, né? Isso é um tema muito importante porque a gente vê que ao longo dos anos as coisas foram evoluindo, né? Sim. Quando eu comecei a minha carreira profissional, o grande objetivo era fazer uma faculdade, né? Então, como eu trabalhava já na área da qualidade, né? No primeiro nível ali, vamos dizer assim, então qual que era o meu foco? Começar a fazer uma faculdade. Então, fiz ali uma tecnologia, né? De gestão da qualidade. E aí depois eu falei, poxa, eu acho que isso aqui não é o suficiente. Eu preciso evoluir um pouquinho mais. Então, vou fazer agora um MBA. Então, fui lá e fiz um MBA em Engenharia em Gestão da Qualidade. Aí eu fiquei com um currículo mais top, né? Então, eu falei, pô, legal. E aí foi passando os anos, né? E eu fui migrando de empresa para empresa. E aí, então, surgiu essa necessidade de falar o inglês. Legal. Porque aí me deparei com várias situações, né? Em empresas aí multinacionais, onde precisava falar o inglês, né? E aí foi quando eu falei, poxa, não posso ficar para trás, né? Adianta eu ter 10 faculdades e eu não conseguir falar o inglês, né? Que é o necessário. Então, o inglês, assim, ele realmente abriu muitas portas, assim, para mim, né? Vamos dizer, em termos profissionais. Tem vários cases de sucesso aí, se eu for contar aqui, a gente fica aí o dia inteiro, né? E nessas entrevistas que você fez em inglês, que você disse para as multinacionais, o foco realmente foi a conversação, que Sem é um dúvida. gancho da English Coffee muito forte, né? Sem Trabalhamos aí a conversação 100% desde a primeira aula. Você, como ex-aluno, né? De um case de sucesso de aluno aí, que pode nos dizer muito bem sobre isso com autoridade, viu que realmente a conversação vale ali na hora da prática na entrevista. Porque não adianta nada você ter no papel um diploma, ai que bonito, né? Eu vou colocar esse diploma aqui no armário, deixar ele de status, mas na hora que vai conversar realmente não fluir aí um diálogo com o entrevistador. Que geralmente é o que acontece, né? E muitas vezes o aluno, ele acha, né? Das escolas tradicionais, não vou mencionar nome, né? Mas na cabeça dele, ele acha que fala, né? Porque ele estudou lá 3, 4, 5 anos numa escola tradicional, a escola deu o certificado lá para ele. Na cabeça dele, se tá lá no papel, nível avançado, ele tá confiante que ele é avançado. Então, ele nem coloca lá, vou aqui burlar aqui, a empresa vai acreditar. Não, na verdade, ele acredita naquilo mesmo, né? Porque ele ele concluiu 5 anos lá de uma escola tradicional. Mas aí, na prática, o entrevistador, a empresa em si que está contratando, quer validar o inglês dele. A validação qual é? Não é o certificado. A validação é a prática, né? Se ele vai trabalhar numa multinacional. Eu vim de uma multinacional, trabalhei durante 6 anos. E lá tinha pessoas de vários países diferentes. E aí, cada um falando um idioma, não daria muito certo. Então, unificava em inglês, por ser a língua universal, e todo mundo falava inglês. Então, ele precisa falar inglês devido a essa necessidade. O papel lá dentro de uma reunião não vai fazer diferença. Ele tem que falar inglês de verdade.
E qual que é a prova real disso? A validação é o entrevistador e o candidato, e beleza, vamos falar inglês, fazer uma entrevista aqui em inglês e começar a falar inglês com o cara, com o candidato. E aí, se ele não fala inglês, o que vai acontecer? Ele vai ser reprovado, né? Sem dúvida. Poxa, mas eu tenho 10 anos de experiência internacional, não, mas senão eles falariam, né? Uma experiência numa grande empresa. Mas você fala inglês? Não. Então, né, não tem como. Eu gostei muito de você, mas como que eu vou fazer para contratar você? Não tem como. Eu não vou contratar um tradutor, intérprete para ficar trabalhando no seu lado todos os dias e pagar 2 salários, né? Para ele e para você. Então tem que falar inglês. Sim, você já passou já importância. viu algumas situações desse tipo? Ou até mesmo você passou pela entrevista em inglês, como foi, né, a experiência? Legal. Esse é um tema bem bacana, né? Tenho aí alguns cases, assim, que eu já participei. Legal. Tenho amigos que já colocaram no currículo lá, falo inglês aqui avançado, aí chegou na entrevista lá, Eita. passou vergonha, né? E Acontece. da área da qualidade, né? Você vê que a minha área da qualidade é uma área muito abrangente, então, assim, ela realmente você precisa falar inglês, Sim. né? Porque você encontra gente de todo tipo, né? Fornecedores que são de outros países, não, que você precisa falar, clientes que são de outros países. Então, assim, tem um case bem legal. Há alguns anos atrás, eu participei de uma entrevista, né? Para a área da qualidade. Era uma empresa nacional, né? Porém, tinham vários clientes aí internacionais, né? E aí, eu lembro que na época tinha 4 candidatos lá comigo. E na vaga exigia que a pessoa falasse inglês, né? Era uma exigência da empresa. Se eu não me engano, acho que eu fui o 4º candidato. Entrou 3 antes de mim, né? E eu fui o último. Aí cheguei na entrevista lá, tava o gerente, o diretor e mais a moça do RH. Aí só o gerente que falava inglês. O diretor e a moça do RH não falavam, né? E aí cheguei lá, eles perguntaram pra mim, tá no currículo aqui que você fala inglês, né? Você fala mesmo? Eu falei, falo. Falei, a gente pode falar agora? Eu falei, pode. Vamos falar agora. Aí comecei a falar inglês com eles, eles ficaram tudo assim, assustados. Falaram, poxa, acho que os outros anterior a mim Com não certeza. falavam, né? Então, assim, eles ficaram surpresos, assim. Fiquei ali, acho que 1 hora ali de entrevista ali com eles, ali, conversando com eles. E aí eles pediram para eu aguardar lá fora. Passou-se 5 minutos, eles já me deram a posição ali mesmo. Falaram, você está contratado. A vaga é sua. Tá vendo? Porque por conta do inglês, né? Fez Então a você vê a diferença diferença ali. do inglês realmente na entrevista, é mega importante, né? Porque como você falou, não adianta você ter lá no currículo lá que você fala avançado lá e você é muito bom na leitura, você é muito bom na escrita, mas você não sabe falar. Porque numa então não adianta reunião, nada, né? tá palestrando alguma coisa, uma conferência, numa reunião, você não vai ficar mandando e-mail, você não vai ficar Claro, escrevendo, só mandando e-mail, você tem que ir ali falar, E conversar, outra, né? interagir, ouvir, né? Quando você Entender. precisar visitar um cliente, né? Sim, você atender um cliente por telefone, Atender um né? fornecedor. Tem pra onde correr. Não tem o que fazer, né? Você vai pedir ajuda pro Google Tradutor? Não, Então não tem dá. como, né? Então você tem que falar inglês, né? Com certeza. Então isso fez toda a diferença ali naquela hora ali, né? E por incrível que pareça, eu tive nessa mesma época, eu tive uma outra proposta de uma outra empresa, acabei indo para outra empresa, né? Mas inclusive eles me esperaram ainda a resposta da outra empresa para saber se realmente eu ia ficar com eles ou Gostaram não. realmente de você. Gostaram muito de mim por conta do inglês. E porém a outra empresa que eu fui tinha ali uma proposta melhor e tal, então acabei migrando para outra empresa. Mas fez toda a diferença o inglês na entrevista, com certeza. E pegando um gancho também essa questão de experiência com inglês, o mercado, né, que exige o inglês. Uma coisa que eu sempre comentei, né? Eu vejo muitos alunos universitários de várias áreas, né? Engenharia, TI, tá lá, sei lá, 3º ano, 4º ano. Ele sabe que ele já tem que fazer estágio para entrar na área, né? Porque se depois termina a faculdade sem o estágio, dificilmente vai entrar no mercado, né? E aí ele sabe que muitas das vezes ele vai entrar numa grande empresa, numa empresa multinacional, e ele pensa no inglês no final do curso dele da faculdade. Verdade. Sendo que, poxa, comecei, sei lá, engenharia elétrica, são 5 anos. Eu sei que, vamos chutar aqui, que no 2º ano eu posso fazer estágio. Um aluno de engenharia é um futuro engenheiro. O engenheiro trabalha onde? Geralmente numa grande empresa. O que é uma grande empresa? Uma multinacional. Sim. Empresas pequenas podem até contratar, mas grandes engenheiros são contratados em empresas multinacionais. E para entrar lá, mesmo sendo um estagiário, preciso do quê? De inglês. Por que eu vou terminar a faculdade, né?
para depois pensar no inglês. Na verdade, eu não vou nem conseguir entrar como estagiário. Eu vou terminar como acontece nos dias de hoje, né? Muitos terminam a faculdade, não faz estágio, porque não conseguiu ser contratado como estágio devido ao inglês, e aí fica lá, concluir minha faculdade, mas ele nunca trabalhou na área, ele não fala inglês, ou ele vai buscar o inglês nesse momento, depois de 5 anos de faculdade. Mas, poxa, por que não fazer ao mesmo tempo? A gente sabe, tem questão de tempo, faculdade exige muito tempo, né? Dinheiro, muitas das vezes, né? Porque aluno geralmente não tem muito dinheiro, porque ele está em processo de início na carreira, mas a gente precisa pensar aí de alguma maneira que eu consiga levar o inglês junto nessa jornada, para que eu possa já engatar um trabalho aí como estagiário falando inglês, né? E na verdade é o que todo mundo faz, né? É. A galera quando começa a estudar, ela foca primeiro o quê? Primeiro não fazer uma faculdade, né? Em formar certinho ali, ter uma graduação e depois pensa no inglês, né? Aí E já é tarde. deveria ser, não ao contrário, mas pelo menos junto, né? Sim, Você sim. caminhar ali as duas vias, né? Junto, né? E às vezes ela até pensa assim, eu vou fazer a graduação, vou concluir o ensino superior, vou ter uma bagagem em alguma empresa e eu vou para o inglês. Às vezes Exatamente. ela pula para a terceira etapa ainda. Aí é um momento que ela tem uma entrevista, ela não consegue associar ali o inglês na hora da conversação, porque ela só tem inglês básico e intermediário, o famoso inglês intermediário. Uhum. Que, na verdade, de intermediário para muitos não tem quase nada, porque é mais intermediário na Não escrita. falam, né? Onde traz dificuldade. Você, por exemplo, nessa entrevista que você comentou, trouxe muita confiança para você isso, em saber que você tinha ali o inglês legal, te trouxe confiança na hora de falar, passou isso aos entrevistadores, isso também é uma posição muito importante. Sem Né? dúvida. O inglês traz essa confiança ali para um ambiente de É trabalho. bacana pro Geilson, né? Que como você estudou na English Coffee, essa validação você já tinha no dia a dia das aulas, né? Porque na English Coffee não existe teoria, né? Vamos para a teoria para depois para a prática desde o início. Mesmo o aluno não sabendo nenhum hello, good morning, how are you? A gente inicia já a conversação mesmo, primeiro, que na verdade, antes dele ser um aluno, na aula experimental, né? Então, você conseguia validar essa questão da conversação nas aulas, né? Então, eu acredito, né? Você vai falar melhor isso. Mas aí, quando você foi para a entrevista, não era nada novo. Sem Porque dúvida. você já tinha essa prática em todas as aulas. Sem dúvida. Né? E isso é muito legal, porque quando eu comecei na English Coffee, realmente eu não sabia nada de inglês, né? Então, assim, eu tentei estudar inglês sozinho algumas vezes, né? Pela internet, tudo, né? Alguns cursinhos lá, online, que a gente encontra por aí. Mas era tudo gramática, né? Então, você Tudo vai lá, verbo gravado, to be, tudo gravado. E gramática eu sou ruim até em português. Imagina em inglês. Então, não entrava na cabeça. E aí, quando eu comecei na English Coffee, eu falei, não, esse método é pra mim, porque é só conversação. E é o que eu preciso. E eu falo isso pra todo mundo, e a galera até duvida, porque em 3, 4 meses da English Coffee eu tava praticamente fluente já no inglês. Tava falando muito inglês. Então, conseguia conversar com várias pessoas, né? Consegui fazer muitas amizades com gringos, né? Com várias pessoas de fora. Até hoje ainda tenho amizades ainda com pessoas de fora, graças ao inglês. Né? Então, assim, a English Coffee para mim foi, um ponto assim, inicial, assim, onde eu pude decolar realmente na vida profissional, graças ao inglês, né? Então, me ajudou muito, né? Ficamos felizes em ouvir esse feedback, Sem que dúvida. realmente é bem importante aí, pra né? gente. O salário, bom. E sabe que esses dias atrás, eu e o Ezequiel, a gente tinha ido numa cafeteria, né? E nós encontramos o Aleph. Não sei se você lembra do Aleph, que era da sua época, né? De aula. Sem dúvida. E ele comentou sobre entrevistas de inglês. Olha que bacana, a gente está comentando sobre isso hoje. E Aleph, um oi aí pra você e te convidamos para vir pro próximo, tá bom? Podcast. É verdade. Ele falou sobre, né, ele é formado em engenharia. Sim. E ele disse que foi em várias entrevistas, em várias multinacionais, e na hora do inglês ele conseguia arrepiar, não é verdade? Sim. Ele conseguia ir super bem, que as pessoas elogiavam e falavam, nossa, onde que você fez inglês? Aluno da English Coffee Aluno da também. English pô. Coffee também. É sinal que Um funciona, né? engenheiro não significa que todos os engenheiros fazem aquele processo que a gente disse, né? Faz a faculdade e não faz o Sim. inglês. Ele é um diferencial, né? Sim, Sem tem dúvida. exceções, claro, Sim, né? Mas no sim. geral a gente sabe que funciona assim, né? A gente recebe pessoas todos os dias aí, a gente Desesperadas, sabe né? que Quer inglês pra ontem. E todo lugar que eu passei,
todas as empresas que eu passei, sempre os estagiários lá, ninguém falava inglês, né? Eu até brincava com eles, vamos falar inglês aí, né? Você é estagiário, estuda engenharia, não sei o quê, vamos falar inglês. Não sei falar. Então, você vê que é normal isso, né? Isso já vem da sociedade brasileira, assim. Né? As pessoas buscam primeiro uma graduação para depois, assim, buscar o inglês ou até mesmo outros cursos, né? Isso é natural, né? Sim. É verdade. É. E assim, esse mês, né, esse ano, a English verdade. Coffee faz 12 anos. 12 anos. 12 anos pela graça de Deus. hein? Graças Legal, a hein? Deus. Desde 2011, né? A Olha. English Coffee iniciou, né, em 2011, em julho. Então, todo julho de cada ano a gente celebra mais um ano de vida da English Coffee. E esse ano, né, nós estamos em 2023, 12 anos. E todos os anos, bacana que o método sempre foi o mesmo da English Coffee, né? A gente acredita 100% no que a gente faz. Nesses 12 anos, a gente cresceu muito em questão de processos internos, crescimento de números mesmo de aluno. Não teve um ano que a gente regrediu, todos os anos, de um para o outro, a gente Legal. teve um número bacana, um número maior, né? Na somatória em cada ano. E foi um crescimento bem significativo em cada ano aí. Graças Legal. a Deus, graças a Deus. E vale lembrar que a gente, assim, alunos de vários setores, né? A importância do inglês aí não é só para a área de engenharia, que a gente comentou muito, ou da Sim. qualidade, que é o Geilson que está convidado aqui. Realmente o inglês é importante para diversos setores. Sim, na Turismo, né? área de TI, De área, TI, nossa, super importante. missão, Sem dúvida. pessoal, para viagem, né? Nós temos alunos aí com focos diferentes, né? Mas e devido ao inglês ser o idioma universal, você vai utilizar para tudo na vida. Aí, né? Abrange Sim. várias Sem dúvida. vertentes aí. Para profissional, o inglês é extremamente necessário, né? Não tem como você fugir disso, né? Sim. Hoje em dia, tudo hoje é inglês, né? Você liga uma televisão, é inglês, meu. O controle está escrito em inglês. Então, o inglês hoje está no nosso dia a dia, Sim. né? Eu já, não é mais uma... eu já vi pessoas falar, mas se eu tô no Brasil, por que eu preciso do inglês? Várias pessoas já falando isso. Mas a gente precisa entender que dentro do Brasil existem muitos estrangeiros e muitas empresas internacionais. Eles estão no Brasil, mas eles não querem falar português, né? Sem Deveria. dúvida. Não sei, aí é outra discussão. Sim. Mas eles não falam, então assim, tem que falar inglês. Claro. É um chinês, você não precisa falar mandarim, você fala inglês. O cara, meu primo trabalha em uma empresa coreana, você não precisa falar coreano, você fala em inglês. Trabalha numa empresa americana, fala inglês. Então assim, tem que falar inglês. Aí você chega lá, os caras não falam português. Fala o idioma deles, mãe, inglês, né? e o inglês. Claro. Ou o idioma mãe já é o inglês. Então, tem que falar inglês, não tem outro jeito. Reuniões periódicas. Inglês. não Não tem tem todas em como inglês. correr. Meu sonho é trabalhar no multinacional, show. Mas eu tenho que falar inglês. O meu chefe é gringo. Eu falar inglês. Meu chefe sempre foi gringo quando Você eu tem que trabalhei falar na inglês, não tem empresa, como, né? antes da Huawei. Tinha que falar inglês com ele. Não tinha outra opção. Porque ele não falava português. Então, a gente tem que ter essa visão, né, de... o cara é gringo, ele não vai falar português, você tem que falar inglês. E isso é tão legal, tão importante, que outro dia, né? Só um case aí rapidinho. Eu tava no shopping, né? E aí, como eu mencionei, eu tenho vários amigos gringos, né? Que são de outros países, da Alemanha, sei lá, enfim, vários países dos Estados Unidos, né? Lugares dos Estados Unidos. E aí, um deles me ligou, né? Ele é da Califórnia. Me ligou, eu tava numa loja, no shopping. Aí me ligou, né? Eu comecei a falar inglês. O povo olha pra você assim, ó. Se Como assusta. se você fosse um ET. Um né? bicho de outro Como se fosse... planeta. Quem que é esse cara, né? Que tá aqui. O povo... Não, dá pra você perceber no olhar das pessoas, assim, a reação das pessoas que... Tipo assim, te olham como se fosse um estranho, assim, sabe? Sim. Fala assim, pô, será que esse cara é gringo, né? De outro país, né? E É muito legal. Com tanto de escolas de inglês que nós temos no Brasil, não era para ser assim. Então, se você for analisar, verdade. né? As escolas têm os métodos tradicionais, o que fica não engessado. É porque a galera não oferece algo que funciona. Né? Não, mas pra gente ter uma ideia, hoje o Brasil é o país que menos fala inglês do mundo. Então, E é o país que mais tem escola de inglês, né? Sim. Então, o assim, percentual acho que é 1 ou 2% de pessoas Pois é. fluentemente. Então é muito pouco pela quantidade e de alunos, de com brasileiros, né? perfil brasileiro aí que o brasileiro vai para cima, o brasileiro tenta, insiste, Sim. todo esperançoso.
a gente teria tudo para estar aí surfando, né, Sem gente? dúvida, né? Mas Você vê que a gente muitos- teria tudo para ser uma potência, Sim, né? a Em termos de educação- economia, tudo. A educação é super importante, né, para qualquer país. E o inglês está aí dentro do ramo da educação. Sem Sim. dúvida. Tem um outro case de sucesso que eu quero dividir com vocês também. Tinha uma empresa que eu trabalhava, era uma empresa pequena, porém tinha alguns fornecedores, né, clientes que eram da Alemanha. Uhum. E aí, um desses clientes, um dia falou assim, ó, tô indo pro Brasil, tô indo visitar vocês, né? E aí foi muito interessante, que quando ele chegou, o chefe, né, meu chefe, na época, era o gerente, né? Ele falava, não, deixa comigo que eu falo lá com ele e tal. Vamos ver. E aí, ele já era, tipo, de idade, assim, já tinha uns 60 anos já, tudo, né? Aí falou assim, não, deixa que quando ele chegar aí eu converso e tal com ele. E só ele na empresa que falava inglês, né? Tipo assim, e eu, né? Mas o pessoal até então não sabia, né? Aham. E aí recebeu, né, o alemão lá, o alemão chegou, né? E o inglês do alemão não era tão bom assim também, né? Falava Sim. a língua mãe dele que era o alemão, mas o inglês não era tão bom. Aí começou na reunião, e eu tava junto da reunião, né? Sim. Porque eu era parte de supervisão da qualidade, né? Então, eu tava na reunião também. Aí ele começou a conversar, né? Meu chefe começou a conversar com ele e viu que não tava entendendo, né? Aí Não o alemão, tava- o alemão, tipo, não conseguia entender o que ele tava falando, né? Aí eu peguei e me intrometi ali, né? Na conversa. Aí eu falei, não, deixa eu falar com ele, né? Aí comecei a falar, ele já ficou mais calmo assim, né? Me entendeu bem. Sim. E aí eu comecei a desenrolar com ele ali. Aí levei ele na empresa, né? Conheceu toda a empresa, apresentei pra ele toda a empresa. E o gerente meio ficou meio de lado. Falou, não, toca aí. Toca aí. Você tá Segue, melhor que porque eu, você né? tá bem confortável. Você tá eu melhor não tô que eu. confortável pra Aí apresentei apresentar. toda a empresa, a gente levou ele pra almoçar, tudo. Gostou muito da empresa, né? Foi mó legal. E aí depois, né, que ele foi embora, aí o gerente me chamou e falou, poxa, cara, você me salvou aí, porque meu inglês tá meio enferrujado e tal. Então, assim, é mais uma história que realmente o Sim, inglês com é certeza. necessário, né, cara? Show. Você vê, foi a visita de um cliente, Um isso? cliente, cliente E nosso da Alemanha. Você conseguiu recepcioná-lo, mostrar a empresa toda pra Apresentei, ele. tudo Se não certinho. falasse Se aí... não falasse, pronto, aí- ferrou, né? aí- Não, e Que interessante recepção seria ninguém essa, na empresa né? falava. É? Era uma empresa pequena, né? Assim, nacional, uma empresa pequena. Porém, tinha clientes, né? E você de vê, outros então, lugares. né, não só multinacionais recebendo clientes aí, Exatamente, que, no caso, falando em inglês. Você vê que o Precisa inglês ser para qualquer... Qualquer área, qualquer segmento, qualquer Sim, profissão, sim. você precisa do inglês, cara. Não Com tem jeito, né? Maravilha. Com certeza. E para, assim, finalizar, né, nós gostaríamos de inclusive, falar sobre um e-book que nós vamos lançar aí no início de agosto. Pode comentar um pouco, Ezequiel, sobre o Sim, um e-book? e-book sobre job interview. Job interview. Exatamente. Focado em questões de entrevista em inglês, né? Que é Ah. um ponto super importante. O pessoal precisa muito, né? Utiliza muito no dia a dia. Para aquele que não fala nada de inglês ou fala um pouco, já vai ter mais conteúdo, né? Para utilizar aí nas entrevistas em inglês. Vai ser lançado em agosto, Em né? agosto, Em no agosto. início de agosto. Poxa, que Vai bacana. ajudar aí a construir, porque às vezes, assim, a pessoa tem uma base legal de inglês, mas fica nervosa na hora, tal, né, da entrevista, e ela sabendo ali mais ou menos quais são as perguntas que geralmente os entrevistadores fazem e as possíveis respostas que ela poderia dar. Claro que não é Legal. nada engessado, é tudo Uhum. bem aberto, Nada mas natural, né? e sim, mas é de uma forma bem, assim, leve, para que a pessoa tenha mais confiança, mais segurança na hora de uma entrevista. Pô, isso É é, um isso é e-book mega importante, que legal. bem Então, legal. deixa um recadinho pro pessoal aí. Pessoal, você aí que está pensando em estudar inglês, em fazer inglês, isso aqui que eles estão falando sobre o e-book, pô, isso é mega importante, porque quando você chega numa entrevista de emprego, como eu já participei em diversas entrevistas, se você tem um pouquinho de noção ali, você sabe conversar algumas coisas ali, já ajuda muito. E o e-book, como a Manuela falou, né, tem várias dicas lá, várias perguntas que o entrevistador faz na hora lá, e que você pode desenvolver ali através do e-book. Então, assim, aproveite bastante esse conteúdo, porque é riquíssimo, tá? Então, fica a dica para vocês aí. E o Geilson, ele tá realmente dizendo algo, sabendo do e-book, porque ele já recebeu um exemplar. Então, ele já teve uma prévia ali, Sim. Sem né? dúvida. Como nós viríamos aqui nesse podcast, falando sobre a área, né, de profissional. Ele já recebeu, já pôde conferir. Uhum. Então, vocês já têm um feedback aí dele do que é esse e-book. Deu aquela lapidada no Sem inglês. dúvida, tá? É. Sem Show, dúvida. show. Dá aquela relembrada, né? Exato. Com Aproveitar. certeza. Queremos agradecer a sua participação aqui hoje. Foi de extrema importância
para falar para todo mundo aí, compartilhar suas experiências. Pena que, assim, o tempo é curto, mas Sim. você conseguiu trazer aí bastante relevância sobre, no caso, para a área profissional. Queremos Legal. agradecer você. Tem alguma coisa a colocar? Pode. Ah, bacana. Eu Fica à agradeço vontade. também o convite de vocês aí. E como eu falei no começo, né? Sem dúvida, a English Coffee foi aí um pontapé inicial aí na minha carreira, né? Onde eu pude alavancar muito aí, né? Subir de níveis aí, né? Aonde eu tô hoje. Então, eu devo muito à English Coffee, né? Ao método da English Coffee. Então, pessoal, a English Coffee é muito top. Você que tá aí, estuda em escola tradicional, tá perdendo seu tempo, perdendo seu dinheiro, vai na English Coffee, faz uma aula experimental lá, com certeza você vai se surpreender. Beleza? Então, agradeço muito a vocês aí, né? Por Nós que agradecemos. por todo o ensinamento aí, pelo método desenvolvido, que é muito top, né? E tem tudo para crescer, sem dúvida, cada vez mais. Legal, agradeço também a sua presença, Geilson. E deixar o recado para a galera participar de uma aula experimental e conhecer tudo isso na prática. Essa aula experimental não tem custo, é apenas para que o aluno possa conhecer na prática todo o passo a passo, todos esses detalhes do método, porque realmente é diferente. Essa aula tem uma duração de 30 minutos, você vai ter a oportunidade de ver todo o passo a passo e a gente entender também o seu real nível de inglês, ok? E como que o pessoal agenda essa aula experimental, Manela? Pode ser através do nosso WhatsApp principal, né, que é o 19 4107 1329. Está ou na bio através também, né? No Isso. Insta. no Insta, ou no nosso site, englishcoffee, com 2 Fs, 2 Es, .com.br. .com.br. Exatamente. Então, o vídeo Legal. de hoje foi esse. Muito obrigado aí pela Topzera. audiência. É isso aí. Obrigada, mais. Gilson. Obrigada, até mais. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.